Olá, boa noite. Me chamo Arthur Anselmo Corrêa e hoje vamos tratar do artigo Como bibliotecários e bombeiros construíram uma biblioteca especial em Champaign, Illinois, Estados Unidos. Uma história de informática da comunidade. Esse artigo basicamente vai tratar de uma relação bem comum entre uma biblioteca na cidade de Illinois e esses bibliotecários em questão, junto com bombeiros atuantes da região. Bom, tratando a respeito do resumo do artigo, antes de entrar de fato nos assuntos, temos que tratar de quais são as autoras, que são as bibliotecárias em questão. São elas a Cláudia Grisales Borges, Lian Juan e Kate Williams. Possivelmente falei o nome de algumas errado a respeito da pronúncia, mas coloquei todas aqui em questão. Bom, o artigo, num ponto de vista geral, vai tratar do desenvolvimento da Biblioteca Especial do Illinois Fire Service Institute, o IFSI. E eles vão detalhar, no caso nesse artigo, como é que foi essa relação de colaboração dos bombeiros dessa cidade e nos arredores ali, com essas bibliotecárias para um processo até de digitalização de alguns setores dessa biblioteca. Porque o cerne dessa análise vai revelar para a gente como que essa biblioteca especializada conseguiu orientar o sucesso de uma base de usuários que não é tradicional, normalmente eles colaborarem, ou seja, transformando até esta relação que antes parecia incomum, agora mais acessível para todos, principalmente no âmbito de relação bombeiros e bibliotecários. Bom, o sucesso da biblioteca é atribuído em 3 inovações sociotécnicas distintas. A primeira é a coleta facilitada, que ampliou o acesso a recursos em todo o estado. A segunda é a coleção co-criada, que integrou o conhecimento experiencial dos bombeiros ao acervo da biblioteca. E a terceira é a biblioteca inside out, ou de dentro para fora, que é o que possibilitou o posicionamento dessa biblioteca como a embaixadora da comunidade de bombeiros perante ao público global, pois essas relações, esses contatos que eles tiveram, possibilitou com que mais pessoas tivessem acesso a informações a respeito do corpo de bombeiros e os bombeiros com os dados que eles recolhiam com relação àquela região. Antes de adentrar realmente nos meandros de como essa relação ocorreu, temos que partir de como começou a história e a evolução dessa biblioteca, no caso a biblioteca do IFSI. Bom, a história da biblioteca ela começa marcada por 4 períodos distintos que vão ser divididos aqui entre esses intervalos. A primeira fase é a respeito da construção dessa biblioteca, que vai de 1990 a 1997. E esse período de fundação é focado em estabelecer a biblioteca com base em princípios tradicionais, como a situação inicial, onde a primeira bibliotecária contratada foi a Lian Juan, em 1990, e ela estava sozinha para organizar esse acervo da IFSI, que consistia em cerca de 500 volumes e outros materiais que estavam dispersos, jogados no escritório de professores. A respeito também de quais seriam os alvos iniciais, os usuários iniciais dessa biblioteca, que no caso atendia 10 docentes do campo em que ela faz parte e também cerca de 70 instrutores de campo, ou seja, era uma demanda bem menor do que ao final do artigo, com a consolidação dessa relação dessas bibliotecárias e os bombeiros da região, se tornou muito maior e expandida até para além das fronteiras. Outro fator também relacionado a essa primeira fase é que a tecnologia inicial que eles utilizavam, o primeiro catálogo de bancos de dados, ele era local, e ele foi criado por volta de 1993, ou seja, era só um banco de dados local para catalogar ali os poucos livros e volumes que tinham no acervo, E no caso tinha uma lista impressa que eles teriam que conferir e conferir anualmente isso. Bom, e basicamente o foco era gerir essas coleções. Tem até algumas falas da Lian, que
que falava a respeito do cotidiano e como ela passava nesses primeiros momentos, já que ela era sozinha arrumando tudo, basicamente. Nessa segunda parte da história da biblioteca, tem a questão da facilitação do acervo, né? Que vai de 1997 a 2007, né? E no caso tinha um novo diretor que estaria assumindo, né, a biblioteca, o coronel Richard Jaene. E a biblioteca ela adotou uma visão estratégica de se tornar um recurso estadual. Por isso que um dos pontos trazidos fala a respeito de recursos estaduais, porque foi nesse período que eles começaram a analisar a adoção de utilizar alguns subsídios estatais, né, para isso, né, estaduais, que aí no caso mostra essa mudança fundamental do início para essa segunda fase. E essa mudança estratégica fez a biblioteca transformar em um centro estadual de informações e biblioteca de incêndios, onde teve de fato foco com relação aos bombeiros. Então, com um forte programa de extensão, né, a respeito disso, né, o coronel, o Richard, teve uma pergunta clássica que foi o catalisador para essa mudança, que foi qual é o seu valor, né? E a partir disso, com o programa de extensão que foi implementado neste período, uma pesquisa estadual identificou que em 1999 as necessidades dos bombeiros com relação ao acesso a computadores, né? No caso, essa pesquisa em 1999 identificou as necessidades dos bombeiros e revelou que, apesar, né, de 63% tinham acesso a computadores, a conexão do sul rural de Illinois com relação a esses bombeiros era muito menor, ou seja, eles não tinham tanto contato, né, nesse setor, basicamente. E a partir disso, dessa relação, né, de troca da biblioteca com relação ao que os bombeiros necessitavam de informação, o programa passou a oferecer serviços gratuitos em todo o estado, apoiado por um comitê consultivo que tinha acabado de ser criado, né? Com relação à infraestrutura e financiamento, né, deste período, a biblioteca ingressou no sistema Lincoln Trail Library System, que a partir disso teve o acesso gratuito a empréstimos interbibliotecários, que possibilitou muito essa mudança de chave, né, tanto no escopo e tanto na atuação da biblioteca como um todo, né. E de 99 até 2006, ela conquistou cerca de $224 mil de subsídios para essa biblioteca, em questão que é a Biblioteca Estadual de Illinois, que financiou infraestrutura, marketing, treinamento de usuários, entre outras demandas que haviam na época. Cerca de 4 bombeiros, no caso, exatos 4 bombeiros, foram contratados como instrutores da biblioteca, realizando 79 oficinas em diversas cidades, cerca de 64 cidades, se eu não estiver enganado. E o avanço tecnológico com relação à etapa anterior, a fase 1, foi que a biblioteca adquiriu um software InMagic para um novo catálogo online e criou um tesouro especializado em melhorar buscas criou uma feature especializada, né, para melhorar buscas de materiais de serviço de incêndio, ou seja, um filtro especializado para a biblioteca poder catalogar melhor todos os arquivos e dados que estavam sendo recebidos com relação a incêndios e tudo relacionado a bombeiros, corpo de bombeiros. Tratando agora da terceira fase, que seria a co-criação, no caso, colaboração do corpo de bombeiros com essas coleções, que vai de 2007 a 2015, o foco passou a ser oferecer o acesso para incorporar o conhecimento experiencial, né, dos bombeiros nessas coleções, né, que daí surgiu o banco de dados IFLODD, ou IFLOD, né, que é o projeto principal do Illinois Firefighters, né, do Corpo de Bombeiros de Illinois, que é basicamente a sigla significa Illinois Firefighter Line of Duty Deaths, que digitalizou um livro memorial, ou seja, um livro de memórias para compartilhar as lições que eles aprenderam em incidentes fatais, né? Ou seja, é um trabalho
de comunidade, onde havia uma biblioteca que inicialmente não tinha um acervo muito grande e colaborou para catalogar informações essenciais que poderiam ajudar pessoas futuramente, né? É uma reflexão importante de ser feita, principalmente nessa fase aqui. O projeto, no caso, ele foi descrito como sendo construído 100% com base na confiança, palavras de bombeiros do departamento. E é importante porque mostra que uma relação que antes parecia nada a ver, nessas palavras, né, se tornou muito benéfica, tanto entre eles, mas também principalmente para a sociedade com essas informações. No ano de 2007, eles já tinham cerca de 733 registros e hoje são 912 incidentes registrados desde 1857. É um número de registros bem maior do que se imaginava, tendo em vista que o escopo da biblioteca inicialmente era bem menor. Bom, essa iniciativa também confirmou a importância do conhecimento baseado na experiência, né, como tema central da tese de doutorado de Lian Hua, que posteriormente fez seu doutorado baseado nisso. Uma das frases que ela cita, né, uma das palavras dela abre aspas, percebi que o conhecimento baseado na experiência precisava ser curado, organizado e tornado acessível. Este banco de dados é um exemplo maravilhoso disso. No caso, é uma tradução, né, acerca dessa fala dela, né, porque está em inglês, obviamente, mas é perceptível, né, que ela se beneficiou muito com isso, não só no sentido de estudo, mas também no sentido de ajuda social, que era o serviço que ela estava prestando, de catalogar tudo isso a respeito das experiências do Corpo de Bombeiros. E com relação à modernidade, né, de sistemas em relação às evoluções que cada etapa tem, em 2014 a biblioteca implementou leitores de código de barras e adotou um software livre, o Koha, no caso Koha, amplamente personalizado pela equipe de TI da Biblioteca Estadual de Illinois. E na parte mais recente dessa linha do tempo, de 2015 a 2021, temos a transformação do inside out, né, da transformação de dentro para fora, que vai ser a fase mais recente da biblioteca, desde a sua data de publicação, em questão do artigo. Com a redução dos financiamentos estaduais durante esse período, que inicialmente precisou para ter um incentivo, né, ter um alavanque, né, por assim dizer, dessa estrutura da biblioteca em si, a biblioteca ela se voltou a programas internacionais, por isso que é Inside Out, tipo, de um escopo menor para um escopo mais global agora, que a partir de programas internacionais de disseminação de pesquisas, ela estava efetivamente se tornando global, se abrindo para o mundo, em outros termos, né? Então, com esse foco internacional, a Liam, ela se tornou diretora, né, dos programas internacionais da IFSI, e ela operava essas iniciativas a partir da biblioteca, obviamente. E até 2019, ela havia treinado uma equipe de cerca de 411 bibliotecários chineses e recebido diversas delegações de estudiosos estrangeiros. Ou seja, a partir desses dados dá para perceber o escopo global que essa biblioteca tomou com relação a tanto treinamento e tanto a disseminação de informações mundo afora. Com relação à produção de pesquisa, a biblioteca aumentou a produção acadêmica dela para 5 a 16 publicações por ano, apresentando em conferências, inclusive, e entre 2015 e 2021 promoveu a FSI globalmente, no caso, principalmente com essas publicações de pesquisa. Com relação a outras inovações, né, houve a digitalização em serviços remotos, porque durante a pandemia do Covid-19, a biblioteca criou mais de 17 guias especializadas, as chamadas LibB Guides, e expandiu o acervo digital de forma completa, né, porque pôs na plataforma IDEALS, né, da Universidade de Illinois, e
de 57 itens que haviam lá, passou para 281, ou seja, foi uma digitalização que aumentou consideravelmente o acervo, mais do dobro. Outro elemento essencial, né, é entender quais elementos de inovação houveram para que houvesse sucesso também de toda essa colaboração entre os bombeiros e os bibliotecários, no caso da biblioteca, né? Mas querendo ou não, os bibliotecários são o motor, né, de comunicação e mudança para que essa relação acontecesse. Mas bom, com relação aos elementos essenciais da inovação, temos as relações institucionais, que é basicamente a ligação da Universidade de Illinois, que forneceu acesso à tecnologia, a ajuda de estudantes, né, os estudantes colaborando em pesquisas e oportunidade de pesquisa, né, então isso é um fator essencial dentro desse contexto do artigo que ele trata, principalmente como uma das coisas muito boas que gerou a partir dessa colaboração. As relações pessoais, né, os laços afetivos entre os colaboradores motivam bastante, para além das funções que eles executam, né. A questão do trabalho, né, porque mais de 75 estudantes trabalham na biblioteca durante esse período e contribuíram com tarefas essenciais, assim, e receberam mentoria, cursos, entre outras coisas. Os subsídios, né, foi outro fator essencial também para o sucesso da universidade, querendo ou não, porque durante o período que o coronel comandou, serviram como um capital inicial de impulso, né, e também para experimentar novos serviços e até mudar questões de tecnologia. E tratando de tecnologia, outro ponto importante, né, a tecnologia, né, que basicamente a adoção sempre de novos softwares e novas formas de poder digitalizar e catalogar, não se limitando apenas a modelos ortodoxos tradicionais. Muito importante também, é essencial para que eles pudessem inovar, né, e mudar de fato o contexto daquela biblioteca. E também o conhecimento dos usuários, né? Os bibliotecários basicamente desenvolveram uma profunda compreensão da comunidade dos bombeiros a respeito das experiências, né? Compreender de fato por meio de pesquisa formal, conversas, né, como já citado, e até na atuação voluntária deles, que foi um trabalho bastante interessante do ponto de vista tanto acadêmico quanto social, né, no quesito da colaboração dessas duas comunidades que até então pareciam bastante distintas, já que antes não havia colaboração. Outro ponto importante de ser citado, e o artigo trata disso, é o chamado Articulation Work, que é o nosso famoso trabalho de articulação, né? Que é visto como um trabalho invisível no ponto de vista de inovação, mas que é essencial, porque por mais que não aquele famoso por baixo dos panos, mas não no sentido sujo da coisa, né? É algo que você não está vendo, mas que é essencial e foi intrínseco para que essa relação pudesse ter acontecido, né? E todo esse benefício social que causou, né? Mas isso acontece mediante alguns pontos específicos que ele vai trazer no artigo. Porque requer um esforço contínuo e muitas vezes, como já citado, invisível, mas são elementos essenciais e que estão alinhados com algumas questões. Por exemplo, a articulação institucional, que é lidar com essa burocracia, esses relatórios complexos e viabilizar algumas questões de colaboração, principalmente quando aumentou para o escopo internacional. A questão de integrações criativas, né? Tipo, a questão de adaptar elementos já existentes junto com elementos novos. Isso, querendo ou não, é um trabalho que, vendo ele pronto, às vezes até parece fácil, mas não é. E elas, junto com, claro, a equipe que tinham, conseguiram fazer isso, né? A questão de tradução, né? Tipo, conectar fronteiras tipo, geográficas, linguísticas, até questões de disciplina, desde criar uma feature técnica para traduzir certas terminologias de emergência, entender vocabulários específicos da área, o cuidado, a questão de você ter empatia para com a pessoa no qual você está trabalhando, no caso a questão dos bombeiros, teve empatia e respeito, principalmente em projetos sensíveis como o If Lodge, que trata, querendo ou não, da memória e homenagem a nomes de pessoas que passaram por incidentes, né? E também
por último, mas não menos importante com relação a isso, a questão do treinamento de usuários, né? Que é oferecer um suporte personalizado e prático para ajudar a rotina dos bombeiros, né? Tipo, que inclusive estavam testando essas tecnologias em campo a respeito da questão dessa coleta de dados também, para colaborar também para aumentar o acervo de dados da biblioteca estadual. Para concluir, algumas reflexões que ficam é como esse artigo trata e mostra para todos, né, que as bibliotecas elas podem conectar comunidades específicas ou especializadas à era digital e respeitando, obviamente, junto com isso, seus saberes, seus contextos, suas dinâmicas. Isso que é o mais importante, assim, trazido desse artigo em questão. A questão de uma conquista que as inovações, elas não foram apenas tecnológicas, mas inovou no sentido da integração que foi feita de questões digitais, né, como softwares, enfim, a esses contextos sociais. E a questão de como essas dinâmicas sociais, elas importam para que obtenha sucesso no que diz respeito a conversas de diferentes grupos, né? Que até então não havia tido qualquer relação. E, como visto na imagem, essa imagem que aparece aqui é uma imagem que está presente no artigo e mostra o resultado, né, de tudo isso, né, de como está hoje o IFCI e que essa colaboração perdura até hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção, por ouvirem, por verem, e para demais informações, como acesso ao artigo, está tudo na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até mais.